Como entender bioestatística? Vamos começar entendendo o que é o método científico. O método científico ele sempre vai se tratar de uma observação que vai perceber um problema. A partir da percepção desse problema e dos conhecimentos de literatura, vai se formar uma hipótese H1. Para provar essa hipótese, vai ser realizado um experimento que vai provar ou que a hipótese estava correta, ou sendo assim uma hipótese real ou alternativa, ou uma hipótese errada, hipótese nula, também denominada H0. Certo? A pesquisa ela tem suas partes. A pesquisa vai ter um títulos iniciais, o título inicial e o título final. O título inicial ele é antes de você começar a pesquisa, por isso ele é mais amplo, mais abrangente, porque ele vai estar menos filtrado. E o título final vai ser pouco antes de você publicar essa pesquisa, então ele tem que ser menor e mais polido para ele ser mais atraente ou mais interessante para o leitor. O resumo da pesquisa vai ser a síntese de todo o trabalho, e ele é a exigência do patrocinador que vai financiar a pesquisa. A introdução da pesquisa é uma das partes mais importantes do projeto. Ele mostra o que foi feito na pesquisa, para quem vai começar a ler. A casuística são as características da amostra da pesquisa. Por exemplo, idade, fator de saúde, peso. Por exemplo, se você vai ler uma pesquisa e está lá dizendo pacientes tinham 50 anos, eram diabéticos, etc. Isso é a casuística, a característica da amostra que você selecionou para fazer a pesquisa. Em terceiro, nós temos os materiais. Os materiais são as ferramentas que foram utilizadas no projeto. Computador, lápis, caneta, essas coisas. Os métodos são detalhadamente tudo o que foi feito para chegar ao resultado. Você deve explicar qual foi a técnica utilizada, como foi realizado e por aí vai. A discussão da pesquisa é a opinião do autor ou dos autores a respeito do artigo. São opiniões menos fortes e menos incisivas, geralmente envolvendo palavras como de acordo com a pesquisa, de acordo com as amostras, pode ser que, se teoriza ser, entende-se que, esse tipo de coisa. A conclusão e a referência bibliográfica é o material da literatura que você utilizou para fazer a determinada pesquisa. E a pesquisa ela vai ter eixos. Ela pode ser um estudo prospectivo, que começa analisando a causa para se entender um possível efeito, ou seja, um exemplo de estudo prospectivo. Vou analisar pacientes que fumam por tantos anos até descobrir quais são as consequências, quais são os efeitos deste hábito ao longo da vida deles. É um tipo de estudo prospectivo. Um estudo retrospectivo, ele começa do efeito para tentar voltar para o passado e entender quais foram as causas. Então, eu vou, por exemplo, pegar vários pacientes com câncer de pulmão na UTI e vou fazer um estudo de quais eram os hábitos deles na juventude que podem ter possivelmente favorecido a condição deles. E outro eixo é o estudo transverso. Ele estuda a correlação entre fatores que não necessariamente se influenciam na relação de causa e efeito. Um exemplo é quando o paciente acaba de chegar no posto de saúde, está se cadastrando, e aí a gente pergunta, por exemplo, você fuma, você bebe, você... Geralmente são dados nominais que são conseguidos com o estudo transverso, inclusive. É um estudo mais barato e simples. Agora vamos para os tipos de estudo. Nós vamos ter os estudos observacionais e os estudos experimentais. Os dois podem ser tanto descritivos quanto analíticos. Entenda. Um estudo descritivo, ele só vai explicar e descrever com detalhes o que é. Enquanto o estudo analítico, ele não vai só explicar o que está acontecendo, mas ele vai estudar o caso e formar uma hipótese a respeito. Os estudos observacionais, descritivos, eles só observam e descrevem o que está acontecendo ao longo do tempo. E os analíticos, eles vão observar e formar hipóteses ao longo desse tempo. Os experimentais discricionais, eles vão realizar experimentações e vão, por exemplo, vou medicar um remédio, vou dizer exatamente o que cada coisa faz, sem formar hipótese a respeito. O analítico, ele vai ser um estudo ativo, formulando hipóteses, afirmações e realizando isso ao longo do estudo. Lembrando que um estudo pode ser observacional e experimental ao mesmo tempo, e você nunca pode fazer um estudo experimental em coisas que são prejudiciais ao paciente. Você nunca pode, eu vou estudar a prevalência de câncer em paciente que fuma muito. Eu vou botar ele para fumar para ver se ele vai pegar um câncer. Não, isso não é aprovado pelo Comitê de Ética, por exemplo. Então, estudos prospectivos, que exploram fatores danosos aos pacientes, eles sempre vão ser observacionais. E observacionais, eles podem ser descritivos, só observando, e analíticos, formando hipóteses a respeito do assunto. Então, o estudo ele tem eixos, ele tem tipos, mas o que é o desenho do estudo? O desenho do estudo, ele é a forma de como ele vai ser realizado. Por exemplo, alguns estudos podem ser relatos de caso, em que o pesquisador ele vai se deparar diante de algo muito incomum, muito raro, e vai relatar como é algo que foge da literatura, por exemplo.
Ou pode ser um relato de casuística também. Então, primeiro relato de caso, segundo relato de casuística. É um relato de vários casos que giram em torno de um provável mesmo problema. Por exemplo, se na mesma cidade várias pessoas tiveram o mesmo tipo de doença que é em comum, isso é um relato de casuística, como se fosse coletivo. Um relato de caso em coletivo. O terceiro é o corte transversal. O corte transversal vai ser um tipo de estudo transverso. Ele vai contabilizar informações de grupos, considerando a prevalência de determinado fator, sem uma relação causa-efeito muito claro. O melhor exemplo de corte transversal, que até foge um pouco da prática médica, é uma pesquisa eleitoral. Você vai contabilizar informações de diversos grupos, considerar a prevalência desses determinados fatores, e não necessariamente vai ter uma relação causa-efeito, né? Porque os pais são de um determinado partido, que os filhos são de outro, por aí vai. É um exemplo muito bom. Mas isso se expande também para a área da medicina. Quando vemos, por exemplo, prevalência de vacinação em determinados bairros. É um outro tipo de estudo transverso. Em quarto lugar, nós temos a coorte. A coorte, ela vai ser o acompanhamento de um grupo ou de um paciente por um tempo prolongado. A palavra-chave é tempo prolongado. Você vai observar os pacientes, vai analisar eles por, às vezes, décadas, anos, às vezes avaliando o medicamento que eles tomam, a resposta, efeitos colaterais, enfim. Por isso que esse estudo sempre vai ser prospectivo. Ele vai avaliar a causa, ele vai pegar uma causa e vai avaliar o efeito ao longo dos anos. Em quinto lugar, nós temos o caso controle. O caso controle, ele é o contrário, ele sempre é retrospectivo. Ele pega pacientes que já estão em um efeito, sobre algum efeito, e vão analisar o passado dele para saber o que eles fizeram. Isso é um caso controle, estudo retrospectivo. Em sexto lugar, nós vamos ter um ensaio clínico. Um ensaio clínico, você vai ensaiar uma clínica. Você vai pegar, por exemplo, 2 grupos de pacientes. Um você ministra o remédio, outro você ministra placebo. E aí você vai ver como é que vai ser a eficácia, qual vai ser a diferença de um grupo para o outro. Ele também é sempre um estudo prospectivo e experimental, inclusive. Até agora, nós já sabemos quais são as partes da pesquisa, quais são os eixos, os tipos de estudo, os tipos de desenho e vamos agora para os tipos de dados. Vamos lá. Primeiro nós vamos ter os dados nominais, que as respostas, elas vêm em palavras. Sim, não, macho, fêmea, esse tipo de coisa. Não necessariamente vai ser sempre sim ou não, mas dificilmente eles vão vir em números. Tipo, exemplos de dados nominais. Tantos pacientes fumam. Tantos disseram que sim, outros disseram que não. Tantos pacientes são diabéticos. Alguns disseram que sim, outros que não. Hipertensos, e por aí vai. É diferente de você medir a glicemia. Paciente de tantos pacientes, a glicemia de tantos pacientes deu isso, a glicemia de outros deu aquilo. Aí já é outro tipo de dado, mas nos dados nominais, você não vai ter números como respostas, mas sim palavras respondendo. Geralmente, sim ou não, geralmente. Ok, já sabemos os dados nominais, são dados muito frequentes, caem muito. Agora vamos para os ordinais. Os dados ordinais, eles determinam graus, determinam ordens. Por exemplo, Apgar, Glasgow, empregos, graduação de quem faz artes marciais, são exemplos de estatísticas que não podem ser multiplicadas nem divididas. Por exemplo, quem tem faixa preta não é 5 vezes um faixa branca. O bispo não é 3 vezes um papa. Quem tem 16 na escala de Coma de Glasgow não tem o dobro de quem tem 8 na escala de Coma de Glasgow. Não, você não tem o dobro de consciência, né? Então, essas medidas que são como se fossem diferentes graus, diferentes níveis, são dados ordinais. É um pouquinho difícil de entender, mas depois que você entende eles, os outros ficam muito mais simples, né? Então, de novo, dados ordinais, eles exercem relações de graus, de níveis, de posições, onde um nível não é o dobro do outro, uma posição não é o dobro da outra, certo? E temos também os dados contínuos. Os dados contínuos, eles definem a quantidade real das coisas. Por isso eles podem ser multiplicados ou divididos e ainda vai fazer sentido. Por exemplo, peso. Uma pessoa que tem 80 quilos tem o dobro da pessoa que tem 40 quilos. Altura, mesma coisa. E até mesmo pressão arterial, por exemplo. Quem tem 120 de pressão arterial sistólica tem metade de quem tem 240. Claro, exagerando, né? Então, dados contínuos, eles determinam uma quantidade. Você pode relacionar entre 2 pessoas diferentes utilizando de multiplicação e divisão. Sim, faz sentido. E, por final, nós temos os dados intervalares. Dados intervalares são dados onde o zero é relativo e a variação ela não é linear. O melhor exemplo que temos de dado intervalar é a temperatura. Por quê? Porque o zero é relativo.
Celsius fala que 0 graus é em uma posição, Fahrenheit diz que 0 graus é em outra posição, Kelvin fala outra também, e nenhum dos três está errado, só realmente não tem como você definir um só ponto específico para ser o zero. Além disso, a diferença de 14 graus para 24 graus é totalmente diferente da diferença de 24 graus para 34 graus. Então, revisando, dados nominais. De respostas vêm palavras, geralmente sim ou não, então homem ou mulher. Os dados ordinais, eles exercem ordem ou grau. Os dados contínuos, eles explicam uma quantidade real. E os dados intervalares são dados onde o zero é relativo e as variações elas não são necessariamente lineares. Por final, nós vamos explicar emparelhamento. Um dado ele é emparelhado quando ele é comparado antes e depois de um determinado evento, na mesma pessoa. Então, se eu isolo você e testo os seus sinais vitais antes e depois de um medicamento, de um evento, de um susto, eu estou emparelhando o dado que eu extraí de você, eu estou pegando ele antes e depois, certo? Dependendo dos tipos de dados que vamos usar e dos tipos de amostra que nós estamos analisando, os testes que nós vamos realizar com esses dados são testes totalmente diferentes. Em testes de dados nominais, os dados podem ser emparelhados e a amostra pode ser grande ou pequena. Na literatura se fala do número 25, a parte de 25 é pequena e acima de 25 é grande. Se for pequeno, vai ser teste do sinal, que é muito utilizado. Uma vez que você faz um exame emparelhado com uma amostra muito grande, é muito caro e geralmente é realizado por grandes indústrias, esse tipo de coisa. E os dados menos não emparelhados, geralmente vai te dar direito a usar uma amostra maior, uma amostra grande, e você geralmente usa o teste de Q quadrado. Se for um dado não emparelhado, em uma amostra pequena, de menos de 40 pessoas, você pode usar o teste de Fisher, ok? Aí não tem jeito, é decoreba mesmo, mas ajuda, ok? Eu vou colocar aí umas tabelas que são autoexplicativas. E você que está assistindo em casa, talvez seja melhor pausar o vídeo para ler elas com cautela. Por fim, é importante entender os tipos de erros mais comuns em pesquisa. Os erros classificados como tipo 1 é quando a gente não tem um fator que pode ser perigoso, não tem a presença de determinada característica no medicamento, mas é afirmado como se tivesse. Por exemplo, lança um remédio e o remédio não tem efeito colateral nenhum e tal, e aí surge uma série de pesquisadores que fazem testes com remédios e por conta de um erro tipo 1 é afirmado que esse remédio apresenta efeitos colaterais graves. E isso é um erro tipo 1, não tem nada de errado, não tem nada mostrando, mas diz que tem. O erro tipo 2, ele é diferente. Você tem um efeito colateral, você tem um fator, mas as análises que você faz não mostram, não apresentam esse fator. Esse fator ele sai indetectado, aí já é mais complicado. Por final, precisamos entender o que é o intervalo de confiança. O intervalo de confiança, ele é a margem de erro do estudo. Quanto maior o intervalo de confiança, quanto maior essa margem de erro, menor é a confiabilidade, certo? Geralmente, intervalos de confiança menores que 0,05, eles provam a hipótese H1, a hipótese verdadeira, e qualquer amostra maior que 0,05, amostra com intervalo de confiança maior que esse número, você vai ter um estudo pouco confiável ou uma hipótese H0 confirmada, uma hipótese nula. Muito obrigado por assistir o vídeo.